Walter, bem-vindo ao Último a Decidir. Este ano tem sido bastante desafiante para ti. Há um ano atrás, culminou com o teu prémio e reconhecimento como Innovation Champion no Prémio Nacional de Inovação. Como é que tem sido este último ano para ti? Fábio, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite. É uma honra enorme poder estar aqui também no teu podcast. Respondendo à tua pergunta, este último ano realmente foi o que eu chamo uma roda viva. Primeiro com a atribuição do prémio de Innovation Champion pelos Prémios Nacionais de Inovação, o qual confesso que não estava à espera, foi uma surpresa, mas uma surpresa muito boa. Não só pelo reconhecimento que foi dado ao longo de quase 15 anos de carreira em turismo, dos quais 12 a inovação, mas também por poder mostrar que dentro daquilo que é inovação no nosso panorama nacional, o setor do turismo em especial também está bem posicionado. Hum, Em relação ao Walter, aquilo que foi acontecendo, foi não só o despoltar também aqui da criação de uma empresa, a ID8 Innovation Strategy Consulting, eh, a integração dentro de um grupo, que é o grupo Making Powerhouse, que acabou por absorver esta empresa enquanto âmbito de inovação, e agora mais recentemente a minha tomada enquanto diretor executivo da fábrica de startups, que acaba por trabalhar também dentro do setor de aceleração e de incubação de startups. Olha, isso são realmente muitos projetos e já vamos lá a cada um deles mais à frente. Mas nesta área do turismo, que nós temos ganho imensos prémios ao longo dos últimos anos, ou seja, Portugal é cada vez mais reconhecido como um país onde o turismo se faz muito bem. Como é que se inova nesta área? Olha, como é que se inova nesta área? O turismo, em primeiro lugar, nos últimos anos, foi adotando uma estratégia, a estratégia também criada pelo Turismo de Portugal. Inclusive, estamos agora a aguardar o próximo lançamento também da estratégia que irá ser colocada em prática, na qual também envolve a inovação. Mas Portugal também entrou muito numa vibe de reconhecimento não só pelo acolhimento que nós temos, enquanto, eh, portugueses, aquele acolhimento caloroso, o atendimento de excelência, mas muito também pela adoção da tecnologia. Nos últimos anos temos visto não só a adoção de tecnologia por parte de companhias aéreas, de hoteleiros que têm ao seu dispor já, várias tecnologias dentro do seu local, onde o próprio turista acaba por poder fazer check-in quase de uma forma muito seamless, poder entrar dentro do quarto, poder escolher algum tipo de serviços através de apps, chatbots, entre outros, mas depois também numa vertente de operação, com as agências de viagens e com operadores turísticos também já a adotarem alguma tecnologia entre si. O que é que ainda podemos fazer de melhor? Acho que aqui podia também ser um ponto a abordar, porque normalmente as empresas vão adotando a tecnologia de acordo com aquilo que também é a sua própria capacidade. E muitas vezes existe algum receio, porque a tecnologia está a implementar, mas não sabemos se ela vai vingar ou não no mercado. E um dos exemplos que eu posso até trazer-te passa pelo metaverso. Teve uma grande vibe durante 2020, 2021. Houve grandes players do mercado internacional a apostar em espaço diretamente no metaverso, inclusive no panorama nacional tínhamos a Mel com a criação também de um espaço dentro do metaverso, mas na hotelaria, inclusive também dentro do turismo, podia ter sido bastante mais bem aproveitado. Até à data não foi, eu acredito que de futuro ainda possa voltar a ser, mas este é um exemplo de como às vezes a aposta na tecnologia pode ou não também direcionar um mercado. Por outro lado, agora temos a questão do AI, a questão do automatismo, e também começamos a perceber que grande parte das operações pode beneficiar com isso. Certo. Olha, por acaso outro dia no LinkedIn estava a ver uma publicação, já que falamos de tecnologia, até mais prática no dia a dia, que era muitos hotéis agora têm um problema com as entregas de Bolt e Uber.
Ou seja, há muitos hóspedes que querem receber a comida no quarto e isto faz pressão tanto nas cozinhas, porque estavam dimensionadas para atender esses serviços, e por outro lado é chato porque não tem os canais, se calhar, adequados para receber este tipo de entregas nos próprios hotéis. O que é que tu achas sobre isto? Achas que vão ter que se adaptar a estas novas realidades? Olha, é uma questão bastante interessante, porque temos aqui também se calhar 2 panoramas diferentes, e eu já vi isso em vários tipos de hotéis. Em hotéis de 3 estrelas, 4 e de 5, se bem que normalmente quem está hospedado num hotel de 5 estrelas, aquilo que menos quer ver é provavelmente um Uber a chegar, com a comida, não é, para o quarto de Exato. outra pessoa. No entanto, o hoteleiro vai ter que se adequar a isso. Até porque eu acredito que hoje em dia quem não tiver uma oferta de restauração, acaba por perder muito na sua oferta enquanto provedor de serviços. Porque grande parte dos hotéis também começaram, a cortar o que se chama o bed and breakfast, a oferecer apenas só o alojamento, porque essas equipas de cozinha também estavam a ser, forçadas e era um custo, e começaram a perceber que muitas vezes esse custo podia ser cortado. No entanto, também em conversa com alguns colegas hoteleiros, aquilo que eu começo a perceber é que mesmo retirando esse custo, quem se aloja nessas unidades procura, esse tipo de alternativa. Se pode ser uma alternativa viável? Sim, pode ser uma alternativa viável, mas bem trabalhada. Não criando aquela disrupção de chegar a uma recepção com uma pessoa com uma mochila às costas e com a tua comida, mas se calhar criando um mecanismo ou criando uma via, de outra forma que possa chegar ao quarto do hóspede, A sem tribulação, grande não é? atribulação, principalmente visual. Certo. Olha, por outro lado, no setor do turismo, ao longo dos últimos anos, é um tema muito falado, que é a questão da mão de obra, ou seja, os recursos disponíveis para esta área. Ela é uma das mais importantes do país, no que toca ao PIB. Isto tem sido uma dificuldade enfrentada pelos empresários. Para onde é que caminhamos nesta área? Caminhamos para um caminho, se calhar, de estratégia. Atualmente o setor do turismo diretamente contribui com cerca de 20 a 21% para o nosso PIB, indiretamente também, porque há muitos outros setores, desde de setores primários, até terciários, que também dependem diretamente do setor do turismo, portanto é algo bastante forte que suporta a nossa economia, mas na questão de recursos humanos provavelmente tem de ser bastante estratégico. Eu acredito que esta estratégia passa pela questão da formação e capacitação de recursos. Uh, Neste momento nós estamos a absorver tudo o que são imigrantes que vêm para Portugal, não só dos Palopes, mas também de outros países. É mão de obra maioritariamente não qualificada, o que também pode impactar no tipo de serviço que nós temos como oferta, e muitas vezes nós conseguimos perceber isso. Vamos para hotéis um pouco mais, uma escala um pouco maior, e o tipo de oferta dos seus recursos humanos não é aquilo que está adequado ao pricing do ticket médio, mas se nós conseguirmos, de certa forma, capacitar estas pessoas, e levá-las, a ter um serviço de excelência, nós só temos a ganhar com isso. Eh, Outra coisa que eu também acho é que, por norma, e o Turismo de Portugal aí tem feito um trabalho bastante interessante com as escolas de hotelaria, através da formação que têm, mas acaba por não ser suficiente, porque o funil cada vez mais devia ter mais pessoas, e para poderem também entregar ao mercado mais profissionais qualificados, mas na realidade isso acaba por não acontecer porque o funil vai diminuindo quase de ano para ano. E continua a ser atrativo para estes recursos humanos optarem por uma carreira na área do turismo? Sinceramente, e tendo em conta aquilo que eu conheço, não a creio que seja muito atrativo. Por vários motivos. Não só pela rotatividade que existe a nível de trabalho, não é? Porque hoje estamos numa empresa, amanhã outra empresa contrata-nos e falta muito o vínculo que nos liga à empresa, quer seja hotel, quer seja restaurante. Há também a questão da concorrência desleal, de tudo o que são os salários.
Normalmente estamos a falar de salários a rondar os ordenados mínimos, um pouco mais, para entrada, isto salário de entrada, em que depois ou há benefícios ou então existe outro tipo de pagamentos que acabam por influenciar a escolha de quem trabalha. Mas há também um dado importante, é que desde o Covid, aliás, durante o Covid, vários restaurantes tiveram que fechar, vários hotéis também tiveram essa questão apoiados com o layoff, mas grande parte da mão de obra que trabalhava neste setor saiu para fora do país ou para outros setores. E a realidade é que quando voltámos à dita normalidade, essas pessoas não regressaram ao seu setor de origem. Portanto, temos aqui dois problemas. O primeiro é que não conseguimos trazer essas pessoas para voltar ao seu setor e trabalharem nele. E o segundo é a questão que eu tinha dito há pouco, que é não há um funil de formação suficiente para também injetar mais pessoas no mercado de trabalho. Olha, por outro lado, o que nós também temos vindo a assistir nos últimos anos é que, talvez para fixar um pouco mais as pessoas, é que tem que se pagar melhores salários. E isso tem implicações no preço que nós pagamos por um custo por noite, por exemplo. Nós estamos também a empurrar alguns portugueses para fora de Portugal no que toca a passar férias cá. Estamos também a empurrar alguns portugueses para fora. Estamos. Porque eu falo isto muitas vezes com amigos. Sai-nos provavelmente mais barato e passar um fim de semana a Madrid do que propriamente vir ao Porto passar um fim de semana. E estamos a falar de apanhar avião, de apanhar um transfer, ficar uma pernoita no hotel durante um fim de semana com refeições, etc. Por outro lado, há que pensar também na perspectiva de alimentar aquilo que também é nosso. Eu não sou nacionalista nem nada do género, sou uma pessoa do mundo, mas acredito também que nós não podemos conhecer o que existe fora do nosso país se também não conhecermos aquilo que cá existe. Exato. Não é? Não só por uma questão da experiência em si, mas também para podermos valorizar aquilo que temos. Porque em conversas de amigos, normalmente, ou até colegas de trabalho, ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem aquilo: lá fora é que é bom, lá fora é que há isto, é que há aquilo. Muitas vezes é verdade, mas também nos esquecemos que a tranquilidade que temos no nosso país, as facilidades, a qualidade de vida que ainda vai existindo para algumas pessoas, fora do nosso país, provavelmente não era possível. Isto aqui é um binómio difícil que é ou queremos qualidade ou queremos preço. Mas isso que tu referes realmente é importante, que é mais fácil ir a Madrid um fim de semana do que ir à Madeira ou aos Açores, e se calhar muitos portugueses nem nunca lá estiveram, e faz parte do nosso território. Olha, por outro lado, tu ao longo destes últimos anos também tens tido cada vez mais iniciativas, e olhando para o teu LinkedIn, nota-se que são muitos projetos e iniciativas diferentes que tu foste aceitando ao longo deste teu percurso, hum, mas também muito relacionado com a área de turismo. Tu queres nos contar um pouco como é que o Walter chegou aqui à parte de turismo e porque é que escolheste esta área? Porquê que cheguei à área de turismo? É curioso, é curioso. Eu na minha família, eu venho de uma família bastante humilde. Os meus avós eram imigrantes. Os meus pais, a minha mãe imigrante também. O meu pai veio de uma família também muito humilde e conseguiu também se ingrar na vida nas Forças Armadas. E o Walter teve a sorte de estar rodeado de pessoas que o foram incentivando sempre a ser proativo, não só na escolha da sua formação, mas também na escolha de várias opções que foi tomando ao longo da vida. E uma delas foi um primo direto que já faleceu, que faleceu com cerca de 93, 94 anos, não me recordo bem, que nos últimos anos da sua vida ainda estava a tirar uma licenciatura em medicina dentária. Uh, o nome Artur Varatojo, não sei se te diz alguma coisa, era um Eh, escritor de policiais e também fazia parte da PJ. E ele teve uma conversa comigo uns anos antes de falecer que me dizia que estava a tirar esse curso de medicina dentária porque precisava da expertise de um dentista para poder escrever o último livro. E aqui eu era um rapazinho com cerca de 16 anos, que aquilo que queria ser na altura era um diretor de uma empresa, portanto nunca tive aquela coisa de ser polícia, de ser bombeiro desde pequeno. Eu queria era ter uma empresa e esfiar a minha empresa. E quando absorvi aquilo, lembrei-me: ok, eu sou uma pessoa que gosta de comunicar, vou para comunicação, jornalismo,
acho que podia ser aqui uma boa área. Termino o secundário, candidato-me a jornalismo e tenho outro primo que me diz: epá, ó Walter, não vais para jornalismo porque o mercado está completamente cheio e ou tu és mesmo muito bom ou então não vais conseguir entrar no mercado de trabalho. E tendo em conta que não havia os canais que existem hoje, jornais, eh, rádios, estávamos um bocadinho mais limitados. Eh, então, Sobretudo no digital, não é? Era sim, sobretudo inexistente. no digital, exatamente. Então o que é que o Walter faz? O Walter vai tentar perceber, naquela altura, estamos a falar de 2004, qual é que era um dos setores que podia ter um maior impacto na economia. E analisando, reparei que o setor com maior impacto na economia era o setor do turismo e que, de futuro, poderia continuar a tê-lo. Então inscrevi-me para jornalismo e inscrevi-me para gestão turística e hoteleira. No final, entrei nas duas e tomei a decisão de, ok, isto foi mais para provar que eu conseguia e consegui, mas vou enverdar por gestão turística e hoteleira. Fiz então o meu curso de gestão turística e hoteleira, na altura com o processo de Bolonha a ser implementado, e licenciei-me bastante cedo. Hum, Vou tentar entrar no mercado de trabalho e curioso que aquilo que me dizem na altura é: tu és demasiado novo para começar a trabalhar. eh, um estágio, mesmo assim, podemos fazer um estágio de 2, 3 meses, mas para trabalhar ainda não é a altura certa. Estávamos em pleno emprego de 2006, 2007. E então lembrei-me, não, isto vou continuar a estudar e vou especializar-me em turismo e tirei outra licenciatura em turismo. Infelizmente, quando terminei a minha licenciatura em turismo, foi quando houve a crise económica de 2008, hum, e não foi fácil. Tivemos aquela questão também de nos convidarem a emigrar, porque o trabalho em Portugal também não era fácil. eh, Mas tu aí já eras visionário, porque na prática, na altura, ainda não tínhamos as low cost a trazerem tantos turistas como temos hoje, em 2008, de certeza que não tínhamos este fluxo turístico tão grande. Não, não tínhamos, de todo, não tínhamos esse fluxo turístico, mas posso dizer que eu já fazia uns trabalhos que, na altura, montei a minha primeira empresa, empreendedor já de pequeno, também muito incentivado pelos meus avós. O meu avô também era um empreendedor nato, que quando via uma oportunidade não a deixava fugir, e eu fazia transfers para o mercado Benelux, de tudo o que era clientes que aterravam no aeroporto de Lisboa e que queriam ir visitar a zona oeste, a zona de Óbidos, Praia del Rei, até porque em 2004 tínhamos no Hotel Marriott Praia del Rei a seleção portuguesa a estagiar, que era o quartel-general antes de existir em Oeiras, A cidade a de cidade futebol, do não é? futebol, e ali era um dos grandes focos para as grandes seleções. Tínhamos lá a seleção de Portugal, depois seleção de Suíça, seleção de Belga na altura, a seleção do Brasil também penso que foi para lá estagiar na altura, França, e aproveitei também essa onda de imigrantes não, de turistas que vinham e alguns imigrantes já reformados que queriam ver a zona e comprar casa. E então montei a minha primeira empresa de transfers, e alocado também com uma parceria com uma agência imobiliária, que eu fazia todo o tour que eles me compravam e culminava na apresentação de um espaço de open house, casa aberta para eles poderem fazer então a visita e comprarem a sua moradia. Anos mais tarde vendi essa empresa ao colega que trabalhava comigo, e depois entrei então dentro da área da banca, que foi quando emigrei durante uns aninhos, fui para o BNP Paribas trabalhar, porque também percebi que o turismo, apesar de estar em crescimento em Portugal, esse, essa crise económica também não nos trouxe muito benefício, porque para nós era mau que estávamos cá, mas para quem vinha para Portugal fazer turismo também não era muito melhor, porque o dinheiro também não tinha grande valor. E então vou para a Bélgica, trabalho no BNP Paribas durante uns aninhos, entro por eles dentro da parte da inovação, ou seja, fui um dos impulsionadores de tudo o que é a transição digital dentro do BNP Paribas a nível mundial. E estamos aqui a falar de uma transição digital que a maior parte das pessoas não se apercebe. Que, por exemplo, o impulsionador de uma app em Portugal, bancária, que é uma coisa que nós trabalhamos hoje em dia diariamente, e eu acredito que tu, eu e quem nos ouve, quem nos vê, todos os dias vai ao seu banco, através do telemóvel, ver o seu saldo bancário, fazer transferências, receber transferências.
Isto Aliás, nesta altura, as pessoas vão mais vezes ao banco, neste momento, do que no passado. E cada dia se fecham mais balcões. E é exatamente, precisamente por causa disso. por causa disso. Mas há cerca de 13 anos atrás, 14 anos atrás, isto não existia. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia relativamente recente. Portugal, Era uma revolução na era uma altura. revolução na altura, sim. E agora imagina, isto foi feito no centro da Europa para depois também alavancar um bocadinho aquilo que era o setor bancário em Portugal. Recordo-me, Caixa Geral de Depósitos foi uma das primeiras a aderir àquilo que era as aplicações mobile. BPI foi dos primeiros a aderir ao que eram os pagamentos sem carteira, sem dinheiro, através de uma pulseira, que eu agora não me recordo o nome, mas chamava-se Pulse ou qualquer coisa do género, que associava o dinheiro à tua conta Ok, e tu podias fazer pagamentos como nós fazemos hoje com os nossos wearables. certo. Isto em 2012, 2013. Portanto, há aqui também já E do um. ponto de vista da adoção, não estavam muito à frente do mercado? Eu acho que estava muito à frente do mercado. Nós é que ainda não tínhamos, provavelmente, o momento certo para poder utilizar estas tecnologias. Eu digo isto porque, esta questão de nós voltarmos atrás, que é algo normal agora, 7 dias na televisão, foi algo que saiu nos anos, 2000 nos Estados Unidos. Uhum. Só que aquilo tinha tantas funções diferentes, que na altura quando sai para o mercado, as pessoas ficaram confusas e não usaram. E só passado anos mais tarde é que começaram, a utilizar, porque saiu de forma mais, leve cada uma das funções, entendes? Sim, Daí essa questão de se na altura realmente as pessoas utilizavam ou não, ou se era algo que até assustava. sim. Eu acredito que até assustava. E um dos exemplos mais marcantes que nós temos, se calhar até na própria banca, é o caso do MBWay. Hoje em dia também está presente na nossa vida em tudo. MBWay existe desde a década de 90. Não como MBWay, mas como porta-moedas multibanco. Certo. Os mais velhos provavelmente vão se lembrar disso. Foi criado para nós mais jovens na altura que pudéssemos ter o equivalente a 5 euros para poder gastar. Era mesmo para trocos. Íamos a qualquer sítio e era um cartãozinho que se utilizava para trocos. A Cibes continuou sempre com esse projeto do porta-moedas multibanco, continuou a evoluí-lo até o momento em que já existia um MBWay no pré-Covid, mas com uma disseminação baixíssima. E o que é que aconteceu? No momento certo, tu tinhas a ferramenta certa para utilizar. Ninguém queria tocar em dinheiro, ninguém queria fazer transações mão a mão, tudo de forma digital, e tinhas esse, esse sistema para a adoção rápida. E foi o que aconteceu. Não é? Tipo, foi implementado. Mas depois tu sais do BNP e voltas novamente à questão da à área do turismo. Sim, eu voltei. A inovação é que é a única constante A aqui ao longo do inovação tempo. é a única constante. Mas olha, antes de avançarmos, para o resto do teu percurso, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, porque este é o momento Sim. certo. Ou seja, já que estás a falar da banca e também dos meios de pagamento e também do turismo, porque é que nós temos muitos sítios, de comércio local onde aparece: se for até 5€, aceito multibanco, se não for, não aceito. O que é que Sim. tu achas que está por trás disto? Olha, por trás disto está uma lei cinzenta que diz que o próprio comerciante pode decidir até que valor é que pode ou não aceitar multibanco. E depois está outras questões mais cinzentas ainda, que eu prefiro não abordar porque não é do meu foro de conhecimento, mas nesta questão eu tenho a certeza que grande parte das vezes eles não estão a agir de forma correta. Certo? E dou-te a minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa ligada à inovação, ligada à tecnologia. Atualmente eu não tenho carteira. Se me perguntares o que é a minha carteira, é o meu smartphone. Certo? Eu tenho IDGov com tudo o que são documentos, desde cartão de cidadão, seguro do carro, o próprio documento do carro, o documento único. O único Portanto, sim. eu tenho tudo ali. A nível de banco, tenho MBWay, tenho aplicações dos bancos onde tenho conta. Não preciso de uma carteira praticamente para nada. Se eu entrar num local que me diga que Não não tem, tem pagamento de multibanco, tem que perdeu um levantar cliente, dinheiro, não é? para mim perdeu o cliente Walter. Walter e provavelmente quem vai comigo. E o que é que achas que estas, pequenas empresas podem fazer para porque imagina, se não há uma forma de pagar, tu vais embora e vais, a Uhum. outro sítio. Sim. O que é necessário fazer? Olha, em primeiro lugar, acho que é necessário disseminar um conjunto de ferramentas Há que mercado existem. aqui. Há mercado, mas também há ferramentas atualmente que suprimem essa necessidade. Há um grande desconhecimento por parte destes comerciantes dessas ferramentas. Primeiro, porque
as empresas que as têm acho que não fazem um trabalho tão bom quanto deveriam fazê-lo. Eh, isto é, posso mesmo colocar isso em xeque, porque ok. não o fazem, porque se eu tenho conhecimento delas, muitas vezes eu digo aos comerciantes: olha, mas se você não faz isto porque tem receio de ter que estar a pagar taxas à entidade bancária pela utilização do multibanco, há outras formas. Há outras formas Mais de vale fazer. pagar taxas do que não receber dinheiro nenhum. Exatamente. Porque mesmo pagando uma taxa, estamos a falar de uma taxa mínima, onde o lucro de um cliente é muito maior. Claro. E depois há outras formas que podem ser criadas também. E eu aqui acredito, por exemplo, houve várias situações que pessoas que iam comigo diziam: epá, mas agora temos que ir à procura de outro restaurante e não sei o quê, também dá trabalho, não temos tempo. E eu às vezes cedia. E a forma de eu ceder era dizer à pessoa: olha, mas você, por exemplo, não tem MBWay? Ah, eu tenho. Então pronto, nós fazemos uma transferência para o seu MBWay, não se preocupe. Ah, está bem, ok. Pronto, isto é, Isso já dava. já dava. Portanto, eu não pagava em multibanco, transferia o dinheiro por MBWay, podíamos transferir nós os dois se fôssemos os dois a almoçar, transferia cada um o seu valor, um transferia, ou seja, há várias O próprio opções. MBWay tem essa partilha de conta, não é? Agora Exatamente, exatamente. Portanto, há aqui várias possibilidades que o comerciante tem para poder cativar o próprio cliente. Muitas vezes eu acho que é aquela tendência portuguesa de tentar fugir a muita coisa. certo, certo, certo. Acho que é um pouco mais por aí. E se não está registado em transação, não existe. Exato. Chamemos-lhe assim. Olha, retomando aqui, o teu percurso, tu depois voltas novamente aqui à área do turismo. Sim. Como é que foi essa transição e porquê é que a fizeste? Olha, fiz essa transição por uma questão familiar. A minha avó, na altura, estava numa fase terminal da sua vida. Eu estava fora e nós percebemos que na nossa vida nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro e temos que aprender também a viver com isso. E então eu tomei a decisão de largar tudo e vir a estar com ela nos últimos momentos, até porque foi uma pessoa que me deu bastante e acho que não é uma questão de dívida para com ela, porque entre familiares não existe isso, mas é uma questão de compromisso. Claro. Ajuda, és ajudado e ajudas também. É o compromisso que todos nós temos. Então vim para Portugal, entretanto a minha avó faleceu uns meses depois e eu tinha a oportunidade de voltar novamente, isto foi em 2015, mas pensei, não me apetece voltar, estou no meu país, vamos tentar criar aqui uma carreira. E E aí fui, já viu o boom do turismo, é isso? aí sim, aí já havia boom do turismo, já Portugal recebia prémios atrás de prémios, e eu tentei, por várias formas, entrar dentro do turismo, sempre com grandes negas, porque me diziam que na altura já o meu currículo era demasiado para aquilo que era necessário, até que há um grupo de agências de viagens, a Geostar, que olha para o meu currículo e vê potencial. E ainda bem que o viram. eh, É e aí que entra aquele projeto do Vamos Portugal, não é? Vamos Portugal é um bocadinho mais tarde, porque a Geostar depois foi adquirida Ah, ok. pelo grupo da Springwater, que é um fundo que hoje atualmente se chama Vamos Portugal, que detinha a Top Atlântico, Geostar, Carson Vagoli, BCD Travel, Sportski, entre outras empresas do grupo. O Mas o nome tem o teu cunho pessoal ou não? Porque tem lá o W de Walter. não, não, podia ter, mas não tem, não Eu tem. pensei, se calhar foi o Walter que os obrigou a colocar aqui, Não, não, este W. não fui, não fui. Por acaso, mas foi uma coincidência feliz, porque na altura eu trabalhava ao departamento de inovação, foi em Portugal das primeiras não, a primeira agência a ter um departamento de inovação totalmente dedicado à cultura de inovação interna e a trabalhar essa inovação e a trabalhar a inovação externa para o cliente, de user experience, algo também visionário, muito por conta do nosso CEO na altura, o Gonçalo Salgado, que com essa visão extraordinária conseguiu não só alavancar a cultura de inovação dentro do grupo, mas também potenciá-lo para aquilo que hoje acaba por ser a evolução da Geostar através da Vamos Portugal e da Top Atlântico, enquanto agência de viagens. Eu fui muito feliz nesse período, trabalhei com umas equipas fantásticas que me deram muito. Ainda hoje mantemos contacto, ainda hoje vejo o trabalho que nós fizemos a ser executado e até a ser alavancado. Portanto, é algo que também me deixa com bastante orgulho nessa fase.
Mas olha, tu na altura quando tu vais para a Geostar, tu aqui se calhar também gozas muito de uma transferência de conhecimento de outras áreas. Essa parte da digitalização, tu já tinhas trazido também para este novo desafio? Já, já tinha trazido muito parte. Apesar de não ser de uma área integrante das tuas funções na altura? Sim, sim, sim. Porque eu entrei para agente de viagens e uns mesinhos mais tarde houve um problema com a minha chefe de loja e eu tive que assumir a chefia da loja durante algum tempo. Mas eu sempre fui muito proativo. Inclusive, eu costumo dizer que eu sou o pior e o melhor de uma empresa. Normalmente eu sou aquele tipo de pessoa que não se conforma com aquilo que existe, não confronto ninguém, não é nessa questão que sou o pior, é na proatividade. Então eu era aquela pessoa que ligava para o marketing e dizia: Olha, mas eu aqui onde eu estou, eu vendo cruzeiros e não há uma única publicidade de cruzeiros na montra. Podes-me fazer uma publicidade de cruzeiros? E respondiam-me do outro lado: Ai, mas a publicidade tem de ser uniforme. E eu tinha que lhes responder: Certo, eu percebo isso tudo, mas de norte a sul de Portugal é impossível o cliente ser o mesmo. Exato. E na minha loja, o meu cliente compra isto. A realidade é que quando eu fiz esta observação, as vendas de cruzeiro aumentaram 40 ou 50%. Então aí havia mais esta questão de entre nós queremos tudo balizado, sem nos preocuparmos com o que o cliente realmente vai ver. Sim, sim. Muitas vezes, e aliás, atualmente já não vemos muito isso, porque já há uma personalização daquilo que é o É cliente, excessiva agora, não é? não é? Mas na altura eu já acreditava muito na hiperpersonalização. E eu e a minha equipa falávamos isso e trabalhávamos isso também. Inclusive dentro da loja nós tínhamos o que eu chamava os experts, porque cada um de nós tinha uma expertise. Eu, por ter estado a trabalhar muitos anos fora, a minha expertise era cidades, tinha uma colega que a expertise dela era cruzeiros, outro era Disney, outra era Caraíbas. E se nós Ok. potenciarmos essas pessoas a direcionar essa expertise aos clientes, acabas por otimizar tudo o que é o teu retorno de investimento. E isso foi uma coisa que nós vimos bastante bem. A loja onde eu estava era das melhores a nível nacional. Faturávamos muito dinheiro com uma EBITDA bastante interessante. Mesmo por isso, por potenciar os recursos em prol daquilo que é a hiperpersonalização de um cliente. Claro. Olha, os agentes visitam muito os locais que vendem? Tenho sempre esta Sim, dúvida. sim, visitam, visitam. Posso-vos dizer, para quem acredita que a vida de um agente de viagens é ir visitar o local e fazer férias, não é. Normalmente são feitas as fam trips, são as viagens de reconhecimento, maioritariamente em trabalho. É, ok, ficas alojado e depois vais visitar, se calhar num dia, 5 6 hotéis. Tens que absorver ao máximo, é bastante Certo. cansativo, mas é muito interessante tu poderes aconselhar um destino com o conhecimento de teres estado no local. Certo. Olha, tu nesta fase, ou seja, estava a correr tudo tão bem, tinham recordes de vendas e tudo mais, mas ainda não te sentias totalmente preenchido? Eu, na realidade, nunca me senti totalmente preenchido. Nem isto é difícil dizer isto, Claro, mas como estava a explicar há pouco, fui muito feliz nesse lugar, com pessoas espetaculares ao meu redor, mas sempre fui muito inconformado em relação ao trabalho. Eu acredito sempre que posso fazer mais e melhor. E uma das possibilidades que se abriu foi a porta do NEST, do Centro de Inovação de Turismo, em 2020, em pleno período de Covid, e foi uma das situações que, que me trouxe bastante alento, foi poder olhar pela primeira vez para o setor do turismo e perceber que eu conseguia ajudar e contribuir para um todo e não apenas para uma empresa. Porque normalmente nós estamos focados na nossa empresa e eu aí vestia a camisola a 100%, mas passámos por uma situação grave. O setor do turismo estava completamente de rastros, devastado, não de é? rastos, era difícil recuperar. Felizmente tivemos todos os recursos necessários, apoios do Estado, apoios do Turismo de Portugal, a própria resiliência do setor que mostrou que é possível ir ao fundo e alavancar de novo. E com esta oferta do Nest, tive então essa possibilidade de poder trabalhar o turismo como um todo. Fizemos bastantes iniciativas. Na altura, uma equipa muito pequena, éramos apenas 3 pessoas, o diretor executivo e 2 coordenadores de inovação. Eh, os comentários que nós tínhamos era como é que 3 pessoas conseguiam fazer tanto.
E é possível e nós conseguimos mostrar que é possível, muito por conta da gestão que nós tínhamos eh, por parte do nosso diretor executivo, pela experiência que cada um de nós também trazia, porque éramos pessoas de áreas diferentes. A minha colega muito focada na parte da hotelaria, eu muito mais focado nas operações, neste caso de agências de viagens, operadores turísticos. O meu diretor executivo vinha da Unilever, com um foco também bastante grande em marketing, o que também nos ajudou bastante na comunicação, certo. e com isto fomos alavancando projetos, ajudando PMEs, ajudando startups também a poder colocar o seu produto no mercado, porque é importantíssimo toda este wipe de startups que existe e que existiu e que vai existindo, poderem colocar o seu produto em teste, porque se não for assim, não vamos conseguir Ir para o demonstrar, mercado, não é? ir para o mercado, não é? E mostrar que realmente esse produto é válido. E daí nós também conseguimos ver que o nosso mercado português é um mercado bastante apetecível, porque atualmente temos 7 unicórnios, e não é fácil para um país tão pequeno ter condições para que estes unicórnios possam ser alavancados. Mas com tudo o que é o nosso ecossistema, com tudo o que é a capacidade também de internacionalização, eles também mostraram que é possível. Dentro do setor do turismo, não temos ainda nenhum unicórnio a nível de tecnológico, mas é importante percebermos que temos empresas que atualmente são PMEs, mas que começaram como startups. Claro, e o próximo passo é serem grandes empresas. Exatamente. Por acaso, É. isso que tu falas é muito importante e é algo que também temos reforçado imenso, que é, nós estamos neste momento quase mais como um país de ideia do que propriamente de inovação. Ou seja, nós realmente investigamos muito, mas depois falta aquele ali de inovação que é o tal salto a seguir. E vocês na altura no Nest conseguiam fazer essa ponte para as empresas, porque podiam testar também os produtos antes de chegarem ao mercado e escalarem, não é? Ahm, Outra questão muito importante é, tu ao passares por estes trabalhos todos, antes de chegares a esta posição com um bocadinho mais de impacto, porque estavas a tocar exatamente muitas empresas, tu achas que aquela questão de teres o operador turístico do Benelux e tudo mais, te fez ter esta transferência de conhecimento do que realmente na prática é preciso para as empresas operacionalizarem melhor e de melhor forma nos mercados? Completamente. Se não fosse essa experiência era mais difícil, não é? Muito mais difícil. Eu acredito que nós somos um todo de acumular de experiências profissionais, pessoais, que depois culminam naquilo que é a nossa essência. Certo. E a essência é esta, não só a nível de trabalho, mas até a nível pessoal. No trabalho, eu sempre tive a capacidade de olhar para as pessoas, conseguir analisar as pessoas, conseguir destacar o potencial delas, não só enquanto meus colegas ou meus colaboradores, mas também numa perspectiva de meu cliente. O que é que o meu cliente precisa? O que é melhor para ele? O que é que eu lhe consigo oferecer? Em que condições? Portanto, isto é algo que nós temos que ter a capacidade de fazer essa análise. E muitas vezes até é algo que nós vemos nas empresas, que é nas estruturas. Normalmente costuma-se dizer, a nossa estrutura é muito horizontal, não é? Eu até acho que isso é uma situação bastante importante, porque nós temos que subir e descer do nosso patamar muitas vezes para conhecer quem trabalha connosco. Mas o mais importante disto tudo é que nós também consigamos perceber, dentro desta estrutura horizontal, onde é que nós nos posicionamos verticalmente. Certo. E essa posição vertical é muitas vezes aquilo que impede as empresas de crescer ou não. Porque imagina o que é tu Quem teres. toma a decisão não sabe como é que as coisas funcionam. Ora aí está. Ora aí está. Porque e não estou a dizer com isto que as pessoas ou são incompetentes ou não têm predisposição para isso. É, não podes tomar uma decisão sem analisar um mercado. Eu, por exemplo, eu não posso tomar uma decisão para a implementação de um produto tecnológico com base no, mas eu nunca vou utilizar esse produto. Sim, o Walter provavelmente nunca vai utilizar esse produto, mas o Fábio provavelmente vai utilizar e as outras pessoas também vão utilizar. E eu, ao dizer isto e ao não implementar esse produto ou serviço, posso estar a bloquear o crescimento de uma empresa. Há aqui uma miopia, se calhar, às vezes, de órgãos de decisão que não estão atentos a esses factos. Sim, Olha, tu depois do Nest ainda não continuavas totalmente preenchida. verdade, verdade, não continuava totalmente preenchido. Enverdei durante. Aliás, o período no Nest também foi um período
bastante interessante. Trouxe-me projetos que eu nunca pensei executar, projetos europeus, trabalhar com a União Europeia, uma coisa completamente fora da caixa para aquilo que era o Walter com 16 anos que pensava que queria almejar algo mais acima. Trabalhar com Tu consultoras, acompanhaste um projeto, não foi, sim, de sim, âmbito sim, europeu, sim, da Comissão da Europeia. Comissão Europeia, um projeto COSME, o Turismo 4.0, que alavancou em Portugal 10 empresas com um apoio financeiro em que permitiu fazerem testes de mercado, permitiu que elas também alavancassem o seu negócio e hoje as 10 continuam praticamente ativas, a trabalhar, cresceram e deixa-me muito orgulhoso também de ter feito esse projeto. Outro que também tem bastante impacto foi um projeto que começou com webinars, aliás, com webinars que o meu diretor executivo tinha feito durante a Covid e que depois eu continuei a fazê-los, muito ao género do podcast, um vodcast, na altura, isto em 2020-21, onde Isso foi tínhamos foi a época de ouro é, dos dos webinars. webinars, sim. Exatamente. Estávamos todos em casa, Era era mais algo fácil. também novo, Não havia eventos presenciais não havia eventos também, presenciais, algumas empresas aproveitavam estes webinars também para horas de formação. tal e Portanto, qual. acho que foi o chamado ouro sobre azul. Portanto, Exatamente. tudo isto era importante e também creio que todo este conteúdo deu para enriquecer todas as pessoas que nos viam. Pá, e posso dizer, tínhamos cerca de 600 a 700 visualizações em direto e chegámos a ter 3.000, 4.000 quando eram lançados depois no YouTube. Havia aqui um range bastante alto. Algo que tu não conseguias com um evento presencial. Provavelmente não. Até porque ele é É efêmero, limitado. né, e É, depois, sai do ar, nunca mais ninguém o vê. nunca mais. Não, Sim, foi uma altura muito interessante essa altura dos webinars, sim, durante a pandemia. sim. E depois tenho aqui também outro projeto que me trouxe bastante trabalho, mas também muita experiência, a criação de uma agenda dentro do que é o PRR. Foi a primeira agenda dentro do turismo onde conseguimos conciliar vários hoteleiros, várias startups, várias PMEs e academia. Criámos no Nest um percurso relacionado com a Seamless Experience e depois tivemos a fazer um trabalho de angariação de empresas para entrar nesta agenda. Foi uma agenda feliz. Aliás, está a ser, vai ser concluída agora este ano em 2026, mas tem um impacto bastante grande naquilo que é a seamless experience de todo o turista nacional e internacional. Começando não só no momento em que ele entra dentro do nosso aeroporto, que provavelmente ainda não estamos a ver o potencial, mas que a curto, médio prazo vamos perceber. Há a questão da mobilidade, que já vamos ver em breve alguns projetos a serem lançados. Há a questão também da hotelaria, com tudo o que é desmaterialização de check-in, hiperpersonalização até dentro de um quarto. Atividades turísticas, desde passeios, gamification, entre outros. E depois a parte da academia, que foi também lançando ao longo destes anos alguns cursos de especialização dentro da área de turismo e dentro da parte tecnológica. Olha, por acaso no teu LinkedIn, na tua apresentação, até referes lá que uma das principais competências é este networking, entre empresas e pessoas. Ah, Tu achas que realmente foi isto que conseguiu, ou seja, estás mais concentrado em aumentar o bolo do que propriamente em tirar a tua fatia, do ecossistema do turismo? Sim, sim. Eu considero-me, aliás, quando me perguntam eh, como é que caracterizas o Walter, eu há pouco dei-te aquela questão de sou o melhor e o pior, Sim. mas eu considero-me também um conector. Alguém que conhece pessoas em algum local que tu, em conversa comigo, precisas e eu consigo te conectar a essa pessoa. Colocas todos a ganhar. Todos a ganhar. Eu até posso perder, não me importo de perder, porque para mim o ganho é poder juntar essas duas pessoas. E o culminar disso foi o prémio de Innovation Champion, não é? Exatamente. Porque o Innovation Champion é aquela pessoa que tem o reconhecimento de conectar setor, neste caso corporate, com startups, Com a academia, não é? empreendedores, com a academia. Portanto, há aqui várias coisas que Mas olha, voltando aqui à questão da agenda, ou seja, depois de conectar, é preciso gerir. é Como é que preciso se gerir. gera, tantos stakeholders diferentes com diferentes visões? É difícil, Porque as empresas querem ganhar dinheiro. Se calhar a completamente. academia quer outra coisa completamente Sim, diferente. completamente diferente. A academia, aquilo que quer praticamente é a parte de investigação.
Exato. research, é aquilo que lhes interessa e depois poder publicar e colocar essas publicações do lado de fora. Para as empresas, lucro, óbvio. Para as startups, crescer rápido. Mas tu aqui tinhas o papel quase de maestro da orquestra, não é? Sim, eu era o PMO, chamemos-lhe assim, da agenda, óbvio que sempre com a equipa toda do Nest enquanto suporte, e a parte difícil, posso dizer, foi maioritariamente, se calhar, o construir a agenda em si. Depois dela estar construída, estar aprovada e das coisas começarem a rolar, garanto que o meu trabalho de gestão foi muito mais facilitado. Porque nós temos que ter um jogo de cintura para poder agradar a todos. Claro. E nós conseguindo agradar as grandes empresas, permitindo que elas pudessem ter este investimento e ter lucro, permitindo às startups o alavancar do seu produto e à academia a capacidade de fazer as investigações e também de lançá-las no mercado, eh, tudo o resto foi muito soft, acredita? Não, excelente, excelente. Tu depois disto, continuavas não preenchido, e lançaste o Ideate, não foi? Sim, lancei a ID8. A ID8 é uma empresa que trabalha consultoria estratégica, porque eu sempre senti uma falta gigante de estratégia no nosso setor. Eh, e digo isto a nível empresarial, ou seja, cada stakeholder, normalmente aquilo que eu noto é dispara para todos os lados. E um dos lados deu certo. E ao ver esta perspectiva, pensei, não, eu tenho que criar aqui qualquer coisa que possa ajudar e direcione com algum tipo de ajuda estas empresas. E então daí nasce a Ideate. Numa primeira perspectiva, trabalhei Venture Capital para tentar angariar investimentos. Depois, entretanto, percebi Sempre para a área do que turismo. sempre na área de turismo, sim. Mas depois vi que também o caminho não era por aí e abracei então a minha empresa a 100%. A criar produtos para destinos, produtos para empresas e essencialmente a trabalhar esta estratégia. E como é que trabalhávamos esta estratégia? Trabalhávamos esta estratégia numa parte de capacitação, criação de cultura de inovação, porque imagina, quando tu tens uma conversa com hoteleiro, operador turístico, atividade turística, aquilo que for, e eles te respondem que fazem inovação e que mudaram o parque de hardware, para alguém que trabalha inovação desde cedo, isso é uma afronta. Certo. Porque mudar de um Windows 10 para um Windows 11 não é inovação, Isso é melhoria é contínua. melhoria contínua, exato. Mas estas pessoas dizem-te isto porque também desconhecem o que é inovação na sua realidade. Por isso eu acredito que, em primeiro lugar, temos que fazer algo que é criar cultura de inovação dentro das empresas. Quando esta cultura de inovação estiver realmente vincada dentro das empresas e elas percebam o que é criar inovação, porque para criar inovação também é preciso ter coragem, porque é preciso errar, melhorar, aceitar que erraste e muitas vezes voltar a errar novamente. E demora muito tempo? Depende, depende. Porque isso é uma das questões que te fazem. É, é. Para as empresas, o facto de errares já é mau. Se errares duas vezes é péssimo, mas se errares aquelas duas vezes e acertares no produto, tens, tens todo o teu trabalho Garantido, não é? garantido. Para as startups, E muitas não te vezes é mais preocupa também difícil. muito como é que esta inovação vai ter impacto financeiro? Essa é a pergunta para milhões, não é? Pois, é a principal, não é? É a principal de todas. Qual é que é o retorno de investimento que vou ter aqui? Mas quando me fazem essa pergunta, tendo em conta que encaram a inovação como um investimento, para mim é muito mais fácil. E Eh, quando é um gasto, não é? sim, porque maioritariamente as pessoas encaram a inovação como um custo. E não pode ser um custo. É o investimento que tu estás a fazer. Porque mesmo que tu erres uma, duas vezes, isso também acontece com as vendas. Tu, para concretizares uma lead, quantas reuniões é que tens que fazer? Quantos Claro. e-mails tens que enviar? E se nós pensarmos, ok, eu agora vou fazer uma reunião com um cliente três vezes, quer dizer que eu falhei as duas primeiras? Só concretizei a terceira? Ou faz parte do processo? Exato, ou faz parte do processo. Não, exatamente. E, aqui na questão da inovação, tendo em consideração este boom da inteligência artificial, tu achas que vai ficar mais barato inovar? Olha, vai ficar muito mais barato. Eu tendo em conta este boom também, tive uma felicidade.
que em 2022 e 2023 fui um dos selecionados a nível internacional para testar o Bard da Google e o Copilot da Microsoft. Tu estavas Eh, ali nos utilizadores beta, não é? Estava nos beta Ou alfa. testers, sim, se calhar até alfa. A minha função enquanto utilizador, eu falava muitas vezes com os colegas da Google em Portugal, ele: "Mas como é que é possível? Tu tens já a aplicação e nós não temos." Eu assim: "Pois, é porque isto eu estou a testar e estou a alimentar com o português, que era para ele ir aprendendo o português." E sei que na altura diziam-me: "Olha, não faças mais do que X, interações, porque o custo é Y ou Z." Mas eu conhecendo, depois que fizeste mais. Não, fiz mais, Claro. porque era até me dizerem que já tinha atingido o limite e que normalmente ele dizia mesmo: "O limite já foi atingido por hoje, volta amanhã." Fui com esta predisposição a ir alimentando e eu percebia que havia aqui um custo bastante grande. Não só um custo de adoção, mas como também o custo da aprendizagem, porque maioritariamente ainda ninguém sabia como é que, Claro. ou seja, ninguém no fora do setor de desenvolvimento e tecnologia, sabia como é que podiam implementar a inteligência artificial no seu dia a dia. Aos dias de hoje, já está mais democratizada. Claro. Já temos inteligência artificial que cria websites, cria imagens, cria copies, que gera CRMs. Portanto, Até que é utilizada em contexto de guerra, porque estes dias exatamente, temos esta questão da Anthropic, exatamente. A ah, Anthropic faz toda. com o presidente Trump. Sim. Ou seja, a AI está por todo lado. Mas no setor do turismo, quais achas que são as principais aplicações que podemos ver daqui para a frente? Olha, na minha ótica, aquilo que eu acredito que possa ser a grande aplicabilidade do AI no turismo tem a ver com a hiperpersonalização, ou seja, cada vez mais conhecer o teu cliente e oferecer-lhe aquilo que realmente ele quer. E com o AI tu vais conseguir fazer esse cross-selling e até esse upselling. Portanto, acho que essa é uma das principais aplicabilidades. A outra, automatismos, porque não na parte do front office, mas no back office há muitas funções e micro tarefas que podem ser Repetitivas, não é? repetitivas, sim, que podem ser otimizadas com AI, desde conferência de faturas, gestão de reservas, emissão de vouchers, atendimento ao cliente. Eu, por exemplo, a grande parte das pessoas choca o não ser atendido por uma pessoa quando tens algum problema. A mim não me choca que o primeiro contacto possa ser feito por uma AI que me vai dando algum tipo de informação para suprimir a minha necessidade ou o meu problema, Desde que resolva o problema. desde que resolva. Exato. E nós, por exemplo, vou-te andar aqui um bocadinho para trás, na perspectiva até de quando trabalhava na Geostar, nós apostámos numa startup que se chama IGFI, que tinha um chatbot que trabalhava no nosso website. Esse chatbot era alimentado com tudo o que era as FAQs. FAQs estas como quanto tempo antes tenho que estar no aeroporto, onde é que eu posso fazer check-in para o meu voo da TAP, EasyJet, Lufthansa, Air France, entre outras. Qual é que é as medidas da minha bagagem? Portanto, são perguntas muito básicas que tu não precisas estar a ocupar uma pessoa com isso. E se tu consegues oferecer através de uma AI cada vez mais otimizada, porque nós na altura tínhamos que atualizar diariamente aquilo que existia nos sites. À data de hoje, tu crias um conector que vai diretamente à companhia aérea e ele vai-te ler o que é que está na companhia aérea em relação às medidas de bagagem, em relação ao check-in, direcionamentos, etc, etc. Portanto, tudo isto pode ser otimizado. Conferências de faturas. Quantas pessoas é que perdem horas e horas a olhar para Exceis e para faturas, Não, tal e qual. quando Po- podes criar ali um mecanismo e depois só olhas para os tais amarelos e para os vermelhos? Não, certo, certo. Aliás, fala-se muito que no mercado B2B, esta questão da AI pode retirar imensos empregos que nós conhecemos atualmente. Claro que na área do turismo também, no que toca a este atendimento mais, que pode ser automatizado na Sim, prática, mas sendo o turismo um B2C e que realmente o turismo só se faz, até porque o metaverso não teve grande, expressão na altura, não achas que até no B2C pode ser exponencial o crescimento de novas startups relacionadas com a inteligência artificial? Digo isto porquê? Porque, por exemplo, nós quando estamos a falar de Airbnbs, por exemplo, nós conseguimos ter o check-in de forma automática, e conseguimos agora até perceber que existem empresas, destinadas só a fazer a limpeza
quando o hóspede vai embora, Uhum. não é? Ou seja, nós estamos a assistir aqui no setor do turismo a um boom de novas empresas que antes nem sequer existiam, Sim, porque a automação até faz com que elas existam. sim, sim. Sabes que, em primeiro lugar, eu queria só salvar uma coisa que é o turismo é experiência e é pessoas. E quando me dizem que Aí é impossível automatizar. é impossível, a experiência tu até podes automatizá-la ou podes criar AR, VR para a pessoa imaginar ou pensar que está no destino X ou Y. Agora, o contacto pessoal não vais conseguir fazê-lo. Isto é a minha crença. Claro, Vale o que vale. O que é que tu vais conseguir e aí sim o AI pode ajudar? Ao retirares as tais microtarefas que aquelas pessoas têm, essas pessoas vão ter mais disponibilidade para estar muito mais próximo do turista, para poder concretizar muito melhor o que é o atendimento. certo. Eu acredito muito nisto. Acredito que toda a experiência, que é aquela experiência seamless, e mesmo nós, imagina uma situação. eh, Todos nós temos várias personas que encaramos ao longo do nosso dia a dia. Eh, Há de certeza o Fábio, que tem a sua família e que quando vai, por exemplo, ao fim de semana, quer estar com a sua família num sítio descansado a almoçar e até não se importa se calhar de falar com um empregado de mesa que lhe aconselha o melhor prato ou o melhor peixe para aquele dia, não é? Porque foi Certo. pescado de manhã e está espetacular. Mas também há aquele Fábio que provavelmente durante a semana está com a equipa de trabalho ou com os amigos e quer um almoço rápido e que se calhar a interação tu não queres ninguém ter Não é que explicar valorizado. nada, não é? Exatamente. Tu queres é despachem-se porque daqui a qualquer tempo eu tenho que estar numa reunião. E nesta perspectiva, nós somos duas, ou seja, tu és duas personas diferentes, Depende do dia. dependendo do dia e dependendo da situação em que estás. Eu até diria que no mesmo dia podes ter, personas diferentes. Exatamente. E para acompanhar essas personas, tu tens que ter a tecnologia que te permite ação e rapidez e tens que ter o contacto humano que te permite a personalização. E as agências de viagens neste mundo da AI não estão um pouco ameaçadas? Porque tu agora vês grandes grupos, por exemplo a Booking, em que tem isto tudo altamente hiperconectado. Sim. Tu até consegues se calhar, na hora, pesquisar preços que antigamente se calhar até tinham só em revistas, Uhum. dedicadas. Hum, não há aqui uma certa erosão no que toca à necessidade de termos mais turismo pelo meio? Pá, Sobretudo em viagens europeias sim. Eu já ou eu já continentais. ouço eu já ouço, Já não vi isso há muito tempo. há coisa de uns 20 anos que as agências de viagens iam desaparecer. Há colegas meus que podem estar a ouvir-nos e a ver-nos que já ouvem há 30 ou há 40. Eu só ouço há 20. Na realidade é que elas estão cá ainda e que continuam a abrir ao seu ritmo. Houve também um momento em que muitas fecharam, mas algumas delas continuam empreendedores a querer abrir agências de viagem. Grandes grupos também estrategicamente vão escolhendo locais e vão abrindo agências de viagens. Eu acredito muito que a tecnologia vem ajudar não só as agências, mas até os próprios operadores a serem muito mais eficientes na entrega. E vou-te dar um exemplo. Eu provavelmente nessa viagem que estavas a dizer à Europa, eh, rapidamente compro um voo, compro um hotel e lá vou eu. Mas eu conheço para onde é que eu quero ir e sei qual é que são os pontos que vou visitar e quero um hotel com aquela característica. Para as pessoas que não têm essa predisposição tão natural, um agente de viagens é fundamental, porque ele tem o conhecimento não só no mercado B2B, que maioritariamente viaja para reuniões de negócios ou eventos, e aí vai-te escolher um hotel muito específico, porque ou está próximo do local onde tu vais reunir, ou está dentro do evento onde tu estás. Mas tu não podes fazer isto também com o ChatGPT? Ou seja, faz-me um roteiro turístico nesta Podes, cidade. podes. Mas também a personalização aí é levada ao extremo porque ele conhece-te e sabe o que é que tu estás a fazer. O que é que eu acho que aqui é fundamental? E era aí que eu queria chegar, ainda bem que tocaste nesse ponto. É que as agências de viagens têm que perceber que não só a forma de comunicar, mas como a forma de vender vai ter que mudar. Exato. Vão ter que continuar provavelmente com o balcão, porque vai haver clientes que vão continuar a ter que ir ao balcão, conversar com a pessoa, porque comprar uma viagem não é o mesmo que nós irmos a uma loja comprar uma camisola, não Claro. é? Envolve tempo, envolve disponibilidade, envolve conhecimento. Agora, as agências de viagens provavelmente já não vão ter que vender através do seu site.
vão ter que criar condições e mecanismos para que possam canalizar a informação da venda diretamente para um chat GPT, para um Copilot, para que ele possa ler a informação que está disponível e entregá-la ao cliente final. E agora aí tu se calhar até tens muito mais experiência nisso do que eu, que é até a otimização dos SEOs, não é? Provavelmente os Google AdWords vão deixar de ter eh, aquele Impacto impacto que todo. têm no dia de hoje, não é? Porque hoje quem paga está cá em cima, A não é? OpenAI até anunciou que ia ter anúncios agora no Exato, ChatGPT, ou exato. seja, mas aí abre-se um novo mundo de possibilidades. Olha, avançando aqui com o nosso podcast, tu depois crias a fábrica muito recentemente, não é? A fábrica de startups. Sim, isto Qual foi. foi o objetivo? Olha, eu depois de estar então na ID8, a ID8 trabalha também com um grupo que é o Grupo Making, Making Powerhouse, que é um consórcio de empresas que trabalham várias áreas do setor, desde comunicação, gestão de redes, eventos, música, e com a ID8 enquanto inovação, e também parte de formação e capacitação. Mas o meu relacionamento com a fábrica de startups já vem desde a Geostar, onde nós também promovíamos alguns processos de design thinking, programas de open innovation, no qual eles também nos ajudavam. Portanto, foi algo que eu fui nutrindo ao longo dos meus anos, mesmo enquanto Nest, também fizemos alguns trabalhos juntos, think tanks, entre outros. E a fábrica de startups surge na minha vida, agora mais recentemente, como um projeto bastante aliciante, numa perspectiva de manter a continuidade daquilo que já é a empresa. Estamos a falar de uma empresa com 12 anos, já com um vínculo bastante forte no ecossistema nacional de aceleração e de incubação de startups, mas principalmente para também caminhar para uma nova fase. E é aí que eu acabo por entrar, porque hoje em dia, com tudo aquilo que é a nova tecnologia, tudo aquilo que também é o network, acabamos por poder alavancar o potencial destas empresas. Olha, pelo que eu depreendo, tu não estás preocupado só em criar a solução, mas sim um sistema onde as soluções possam florescer. Olha, Walter, antes de concluirmos aqui o nosso podcast de hoje, queria-te perguntar de uma forma específica se tens algum sítio secreto em Portugal que recomendes aos nossos ouvintes. Olha, sítio secreto. Há uma parte interessante, é que se eu recomendar já vai deixar de ser secreto. Mas há um sítio que eu gosto bastante, que quando me sinto um pouco mais em baixo ou a necessitar de pensar, eu visito com alguma regularidade. Fica na minha zona, na zona de Cadaval, que é a Serra de Montejunto. É um local que me dá uma paz bastante interessante e me faz refletir não só sobre aquilo que som mas também sobre aquilo que queremos ser. Hum, Porque há aqui também uma história por trás deste sítio secreto, mais relacionada com a minha atividade atlética, porque durante uns anos também fui ciclista e então estamos a falar do topo de uma montanha, que me levava à exaustão até lá chegar. Atualmente já não, atualmente vou de carro, portanto a exaustão já só é mais mental do que física. Ah, excelente, excelente. Olha, passamos agora para o desafio final, onde temos 2 cenários e uma decisão. Ok. Cenário um: surge uma oportunidade de adotar uma tecnologia emergente que pode reduzir drasticamente custos e melhorar a experiência do cliente. O piloto correu bem, mas a solução ainda é imatura. Em termos de compliance e maturidade de fornecedor, se esperares 12 meses, o risco baixa, mas perdes vantagem e momento. Ou cenário 2: recebes um convite para liderar uma iniciativa de inovação com alta visibilidade e autonomia, mas que te afasta da execução diária e coloca-te ainda mais exposto. Ahm, o impacto é consistente, mas com menos margem para decidir rápido e arriscar. Qual é que optarias? Bem, essa é mesmo uma pergunta difícil. É mesmo uma pergunta difícil. Bem, tendo em conta a minha experiência enquanto gestor, esperar pela oportunidade nunca é bom. Portanto, eu provavelmente iria optar pela segunda opção. Eh, Porque apesar de não ter decisões rápidas, provavelmente eu ia estar num ecossistema que podia continuar a fazer aquilo que eu faço bem,
que é a conectar pessoas. certo. Eu vejo nessa perspectiva. Vejo nessa E também perspectiva. aqui neste, se calhar, neste cenário 2, tu ias tanto fazer mais do que era pedido, que eventualmente ia acabar por chegar a Provavelmente. essa oportunidade. Essa oportunidade, sim, provavelmente sim. Olha, Walter, foi um prazer ter-te aqui no Último a Decidir. Foi uma conversa fantástica e obrigado. Obrigado também, Fábio.